Além do véu. Jesus no Santíssimo em Hebreus e checkmate no juízo investigativo. Parte 4. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Nos últimos 3 vídeos eu tenho tratado de uma questão interessante, né? A partir da tradução do João Ferreira de Almeida, revista e atualizada 2ª edição, que através do uso do termo Santo dos Santos para traduzir o termo grego Tarrágia, aparentemente coloca Jesus especificamente no lugar santíssimo do santuário celestial, no texto da carta aos Hebreus, e isso de alguma forma, na convicção dos críticos do Adventismo, dá um checkmate na compreensão adventista de que Jesus estaria ministrando no lugar santíssimo somente a partir de 1844. Então a gente tem feito uma análise um pouco mais exegética, tratando com as línguas originais, com o contexto original, com os termos usados ali na carta aos Hebreus, e a gente já percebeu que o termo Hagia Hagion, que é o termo técnico para falar do lugar santo dos santos, só ocorre em Hebreus, no capítulo 9, verso 3, falando do lugar santíssimo do santuário da terra. E em todos os outros textos traduzidos por João Ferreira de Almeida como Santo dos Santos, o termo ali é Tarrágia, que é o santuário por completo, não focando especificamente o lugar santíssimo do santuário celestial. É verdade que o lugar santíssimo faz parte do santuário, e é verdade que o lugar santíssimo do santuário celestial está, de alguma maneira, pelo menos indireta e contextualmente, referida na carta aos Hebreus, e isso tem sim algumas implicações para a compreensão adventista. Mas a gente vai começar a trabalhar essas questões a partir do próximo vídeo, porque nesse vídeo aqui é o último vídeo dentro desse momento da série, onde eu vou trabalhar algumas questões exegéticas que vão estar na base das discussões a partir do próximo vídeo, onde, de fato, eu vou trabalhar para elucidar as principais dinâmicas polêmicas em torno da fé adventista e das críticas à fé adventista, e oferecerei ali a compreensão bíblica do assunto para a gente poder se situar em relação a algumas questões muito importantes, para que a gente possa então fechar a contribuição da carta aos Hebreus para a doutrina do juízo investigativo e começarmos a partir para a análise do livro do Apocalipse. E aí, quando eu terminar o livro do Apocalipse, a gente vai poder fazer um panorama bem geral, inclusive respondendo dúvidas, etc., para então a gente poder terminar a nossa série, descansar um pouquinho desse assunto, e aí a gente volta para responder especificamente os questionamentos do pessoal da TV Caminho Predestinado. Alguns têm um pouco de ansiedade de que eu responda aos nossos amigos lá, o Elias e o Paulo César, mas eu não tenho, eu não sou nem um pouco afoito e não tenho nenhuma pressa de respondê-los. Eles podem falar o que quiserem e serão respondidos dentro da Bíblia a partir das questões bíblicas. E os ataques pessoais serão minimizados e pouquíssimo referidos, porque a gente não vai gastar discussões ad hominem dentro da questão da nossa série aqui. A gente pode fazer referência uns aos outros, a gente pode criticar uns aos outros, mas o foco é sempre o quê? Apontar as ideias e onde as ideias estão corretas ou estão incorretas a partir do estudo unicamente daquilo que é a palavra de Deus. Isso é o que importa para esse canal aqui e para essa pessoa que vos fala, tá bom? Então, dado o recado, vamos lá hoje trabalhar uma questão muito interessante a partir do Tratado de Teologia Adventista do 7º Dia, falando um pouco da inauguração do santuário no livro de Daniel e na carta aos Hebreus. Nessa sessão ele fala do livro do Apocalipse também, mas eu não vou tratar com a sessão do livro do Apocalipse, uma vez que ainda não entrei no estudo do Apocalipse em relação ao tema do juízo investigativo. Então vou me dedicar aqui a falar brevemente das questões da inauguração do santuário celestial, enfim, no livro de Daniel e na carta aos Hebreus, e aí depois a gente vai poder, a partir do vídeo que vem, começar a trabalhar de forma mais explícita as implicações de algumas das questões que vamos tratar aqui nesse vídeo e nos 3 vídeos anteriores, tá bom? Então, o Ángel Manuel Rodrigues, que é o autor desse artigo no Tratado de Teologia Adventista, ele escreve o seguinte: a ministração do sacerdócio aarônico no lugar santo do santuário, diariamente,
e no lugar santíssimo uma vez por ano, tipificou a obra de Cristo no santuário celestial, descrevendo os aspectos da mediação de Cristo dentro da história da salvação. Daniel, Hebreus e Apocalipse contêm referências ao momento em que Cristo começou sua obra sacerdotal no santuário celestial. Então, o que o Ángel Manuel Rodrigues está fazendo aqui é expor a convicção adventista a partir de Hebreus 8, verso 5. Os ministros do santuário da terra ministravam em figura e sombra das coisas celestiais. Então, o fato do ministério levítico, que vem de Arão, trabalhar dentro de uma dinâmica em ministrações diárias no lugar santo e uma ministração especial uma vez por ano no lugar santíssimo, essa dinâmica é figura e sombra das coisas celestiais, das coisas que vão acontecer no santuário celestial da parte do sumo sacerdote celestial, que é Jesus Cristo. Então, se o santuário da terra era figura e sombra das coisas celestiais, essa dinâmica entre ministração diária no lugar santo e ministração anual no lugar santíssimo, de alguma maneira precisa se refletir também no ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. E aí o Ángel Manuel Rodrigues diz, olha, Daniel, Hebreus e Apocalipse fazem referência ao momento em que Cristo iniciou esta ministração no santuário celestial, e esta ministração, por implicação, terá enfim, as suas fases, como uma fase representando as ministrações diárias no lugar santo e outra fase representando a ministração anual do dia da expiação no lugar santíssimo, tá bom? De fato, essa é uma das questões bastante polêmicas em torno da fé adventista. Muitos críticos querem tentar discordar desta questão, mas aí vão ter que discordar de que o ministério no santuário da terra era figura e sombra das coisas celestiais, tá bom? Essas pessoas que querem criticar o entendimento adventista nesse ponto terão que concluir que o que acontecia no ministério no santuário terrestre não se reflete de maneira nenhuma no santuário do céu, inclusive quebrando, né, a conexão do santuário do céu como o protótipo sobre o qual foi construído o santuário da terra. Então o santuário da terra era dividido em santo e santíssimo, mas o santuário do céu não. O santuário da terra tinha essa divisão da ministração diária e da ministração anual, mas o santuário do céu não tem isso não, entendeu? Essa é a questão. Aí vão ter que quebrar essa conexão entre santuário da terra e santuário do céu, e ao fazê-lo não estarão contra a fé adventista, mas estarão contra a própria Bíblia e a própria carta aos Hebreus, que estabelece o ministério no santuário da terra como figura e sombra das coisas celestiais, tá bom? Então não tem muito para onde fugir, a gente vai ter que trabalhar até que ponto o santuário da terra reflete o santuário celestial em termos dos seus espaços geográficos e das suas ministrações e etc. E quais as implicações disso para o santuário do céu. Claro que não há uma correspondência absoluta, o céu não é a terra não é o céu. Seja como for, aí a gente ainda está simplesmente estabelecendo as bases exegéticas do que nós vamos falar a respeito desse tipo de coisa a partir do próximo vídeo, onde de fato a gente vai sentar e avaliar de forma um pouco mais atenta esse tipo de questão e as suas implicações para a doutrina do juízo investigativo. Bacana, ok. Algumas pessoas se incomodam um pouco com as coisas exegéticas, com as análises linguísticas, contextuais um pouco mais profundas, outras gostam muito disso, aí depende um pouco do conhecimento de cada um. E aqui a gente vai falar algo que é exegético, que faz referência a línguas e contextos originais, mas que é possível de compreensão mesmo daqueles que não têm tanto traquejo ou tanta experiência com as questões exegéticas da Bíblia, tá bom? Até é bom que vocês já vão se acostumando a ver mais ou menos como é que as discussões funcionam nos contextos acadêmicos literários de discussões bíblicas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. O Ángel Manuel Rodrigues diz o seguinte a respeito de Daniel, capítulo 9, verso 24. Eu vou ler o verso antes de ver as considerações dele, inclusive ele vai até o verso 26.
Aliás, até o verso 25. Então vou ler os 2 versos para situar vocês nas discussões e trabalhar o que ele diz. Então ele diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui então é o texto de Daniel capítulo 9, versos 24 e 25, na tradução do João Ferreira de Almeida, revista atualizada, 2ª edição. E o Ângelo Manuel Rodrigues comenta o seguinte: a profecia messiânica registrada em Daniel 9, verso 24 até o verso 27, eu li só até o verso 25, tá? Foi dada como uma resposta à oração de Daniel em favor do seu povo e da cidade de Jerusalém. O profeta então é informado de que seriam concedidas 70 semanas de graça a Israel. Esse período, dividido em 7 semanas, 62 semanas e 1 semana, respectivamente, é profético e representa, de acordo com o princípio dia-ano de interpretação profética, 490 anos. O aspecto mais importante dessa profecia é a vinda do Messias, que é ungido depois das 69 semanas e morre no meio da 70ª semana. Por meio da sua morte, ele dá fim ao pecado, pela justiça que ele concede. Quando a profecia se cumpre, ela é selada, põe-se fim ao pecado, porque agora o perdão divino está disponível. A iniquidade foi expiada e o lugar santíssimo ungido. O termo santíssimo nunca se aplica no Antigo Testamento a uma pessoa. Quando se refere ao lugar santíssimo, recebe o artigo, que não aparece no texto original de Daniel. Na ausência do artigo santíssimo, aliás, na ausência do artigo, santíssimo refere ao santuário, ou às coisas relacionadas ao santuário. A ideia da unção de um lugar santíssimo corresponde à unção do santuário terrestre. Veja Êxodo 30, versos 26 a 29, Êxodo 40, versos 9 a 11. Daniel diz que o santuário celestial foi ungido ou dedicado quando Cristo começou sua obra sacerdotal. Essa profecia messiânica incomparável prediz a dedicação do santuário celestial usando uma terminologia empregada na dedicação do santuário terrestre. A cronologia da própria profecia também aponta para aquele acontecimento. Começa com a unção do Messias, vai à sua morte que produz perdão, faz cessar o sacrifício sacrificial e, por fim, o santuário celestial, onde o Messias executaria sua obra sacerdotal após a sua morte, é ungido. Conforme essa profecia, tudo isso se realizaria perto do fim das 70 semanas proféticas. Bom, aqui estão as considerações do Ângelo Manuel Rodrigues a respeito desse tema nessa sessão do Tratado de Teologia Adventista. É óbvio que aqui existe uma leitura extremamente resumida e até relativamente superficial da profecia de Daniel 9. Daniel 9 é uma profecia que já ensejou a produção de inúmeras dissertações de mestrado, inúmeras teses de doutorado, com centenas ou milhares de páginas escritas a respeito, enfim, do texto, do contexto e das interpretações em torno de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 é um texto extraordinário, o Ângelo Manuel Rodrigues chama o texto de incomparável, muito bacana, e ele faz referência a algumas questões que poderíamos nos aprofundar muito mais, mas não vamos fazer aqui por questões de tempo, tá? Ele fala, por exemplo, do princípio dia-ano, segundo o qual 70 semanas são 490 anos. Esse princípio, nesse caso, está baseado nas semanas de anos lá do livro de Levítico, conforme a gente já leu aqui nos momentos anteriores da nossa série, tá bom?
etc. A gente pode se aprofundar bastante nas questões do princípio de ano, que também é um princípio bastante atacado em função das interpretações adventistas, mas aqui o Ángel Manuel Rodrigues está simplesmente tratando a visão adventista. Olha, dentro da nossa visão, essa é uma profecia messiânica. Esta profecia messiânica coloca o Messias sendo morto na metade da última semana das 70 semanas, e essa morte ela tem algumas implicações. Através da morte de Cristo, ele dá fim ao pecado. E é interessante, isso inclusive vai ser refletido lá na linguagem da carta aos Hebreus. Ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E aí você tem uma conexão interessante entre o texto de Daniel 9 e o texto da carta aos Hebreus. E é bom vocês começarem a perceber esse tipo de conexão linguística e contextual e conceitual, tá bom? Então, através da morte de Cristo, há o quê? A redenção do pecado, e isso é visto como o fim do pecado. E aqui cria-se, inclusive, um pouco da base também da tensão escatológica. Cristo já deu fim ao pecado na sua morte, mas o pecado ainda não deixou de existir, uma vez que o próprio livro de Daniel, a própria carta aos Hebreus, o próprio livro de Apocalipse, o Novo Testamento inteiro, falam do pecado existindo mesmo depois de Cristo já tendo morrido e tendo sido ressuscitado. Então aqui existe a ideia de que o pecado já teve fim, mas ainda não. E esse pecado, em função do que já teve fim, terá fim nos eventos em torno da volta de Jesus, quando aí de fato o pecado deixará de existir para todo sempre, e etc., no contexto aí que vai, vamos pensar assim, de 1844 até o fim do milênio. E entre essas duas coisas há a segunda vinda de Cristo, e aí a gente sabe aí toda a escatologia adventista lida com esta questão, tá bom? Então, interessante, bacana, a coisa tá ficando bem legal. E aí ele fala da unção do lugar santíssimo, tá bom? A gente lê ali no verso 24 de Daniel 9, que em função das 70 semanas, o que iria acontecer, né? Inclusive no contexto da morte do príncipe, que é o Messias, e etc. Ele iria fazer a firme aliança, etc, etc, etc. O que iria acontecer? Em função disso tudo, iria dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo, o santo dos santos. Ali o termo... eu acho que esse termo aqui em Hebreus 9 é hebraico ou aramaico, não lembro, é Kodash Kodeshim, tá bom? E é uma questão interessante, aliás, é o texto hebraico mesmo. Acho que o texto aramaico de Daniel vai até o capítulo 7. Então, o texto hebraico vai dizer Kodesh Kodeshim, que é, de fato, vamos pensar assim, um termo análogo a Hagia Hagion em grego. Kodesh Kodeshim, santo dos santos. Hagia Hagion, santo dos santos. E aqui agora existe então a ideia de que em função da morte de Cristo, que realiza tão gigantescas bênçãos, dentre essas bênçãos há a unção do lugar santíssimo. E isso é bastante interessante, mas o Ángel Manuel Rodrigues, ele tenta contrabalancear um pouco do ímpeto das pessoas ao dizer, então aqui está claro que Jesus ministrará a partir da sua morte e ressurreição no lugar santíssimo do santuário celestial. O que o Ángel Manuel Rodrigues aqui diz é que é o seguinte, que esse termo nunca se aplica a uma pessoa no Antigo Testamento, e quando foca-se especificamente no lugar santíssimo do santuário, você precisa ter a precedência do artigo o Kodesh Kodeshim, o Santo dos Santos. E no texto original não existe o artigo. Claro, na tradução, você percebe que o autor, até mesmo para a fluência da leitura, ele inclui o artigo para ungir o Santo dos Santos. Mas vamos pensar que no texto hebraico original está dizendo para ungir Santo dos Santos, para ungir Santíssimo. Claro, óbvio que o artigo fica implícito, mas quando o autor que escreve em hebraico ele quer se referir ao lugar santíssimo do santuário, ele usa o artigo. Aqui em Daniel não se usa o artigo,
Essa é uma das razões pelas quais o Ángel Manuel Rodrigues diz, então, que quando existe a ausência do artigo ao trabalhar esse termo, então a ideia do lugar santíssimo corresponde à unção do santuário de uma forma mais geral, tá bom? Não somente com foco no lugar santíssimo, e aí ele aponta os textos de Êxodo 30 e Êxodo 40, para falar um pouco dessa questão do termo santíssimo, né? Dentro dessa discussão como um todo. Então eu vou abrir a minha Bíblia aqui no livro do Êxodo, capítulo 30, e nós vamos ler, então, eu vou ler a partir do verso 22 até o verso 30, para contextualizar melhor, não vou começar no verso 26, que é o que ele aponta aqui no texto, tá? Então vamos lá, Êxodo 30, a partir do verso 22. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, da mirra fluída, do cinamomo odoroso, do cálamo aromático, da cássia e etc., do azeite de oliva, e disso farás o óleo sagrado para unção, o perfume composto para a segunda arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os utensílios, o candelabro, o altar de incenso, o altar do holocausto, com todos os utensílios, a bacia com seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. E aí o capítulo 40 do livro do Êxodo também fala um pouco destas questões, do verso 9 até o verso 11. Diz assim: Tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, todos os seus utensílios, consagrará o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o suporte, e a consagrarás. Farás também chegar Arão, etc. E aí a consagração dos sacerdotes também. Bom, então aqui a gente vê o termo santíssimo sendo usado no contexto de consagração do santuário e de tudo o que havia dentro do santuário. Então, no tipo do santuário terrestre, a unção do santuário incluía a unção de todos os compartimentos e de todos os móveis do santuário terrestre. Se a ministração dos santuários do santuário terrestre eram figura e sombra das coisas celestiais, a implicação é que a unção do santuário celestial envolve a unção completa do santuário celestial e não está reservada nem somente ao lugar santo do santuário celestial, nem somente ao lugar santíssimo do santuário celestial, mas inclui a unção de santo e santíssimo do santuário, por isso é o santuário por completo e não somente a unção do lugar santíssimo. É a unção do lugar santo e santíssimo de acordo com o tipo do santuário terrestre. Então, quando o santuário terrestre era inaugurado, havia ali a unção do santuário por completo, inclusive do lugar santíssimo. Quando o santuário do céu foi inaugurado, houve ali a unção do santuário completo, inclusive do lugar santíssimo, tá bom? Inclusive, é uma questão interessante. Os únicos momentos em que havia a presença humana no lugar santíssimo do santuário na terra era na unção e no dia da expiação. E agora, será que existe alguma implicação em relação ao ministério celestial de Cristo? Cristo está presente no lugar santíssimo do santuário celestial, na unção do santuário celestial e depois no dia da expiação? Isso implica em uma dinâmica. Cristo entra no lugar santíssimo do santuário celestial, o unge na sua ascensão, depois sai do lugar santíssimo, vai ao lugar santo e depois em 1844 volta ao lugar santíssimo para o dia da expiação?
Será que é isso que acontece? Opa, talvez esse tipo de dinâmica possa ser uma das chaves para a gente elucidar as polêmicas em torno do entendimento adventista a respeito desse tema a partir da carta aos Hebreus. Mas a carta aos Hebreus é o assunto do nosso próximo tópico. Antes de entrar na carta aos Hebreus especificamente, o Ángel Manuel Rodrigues então diz que essa profecia de Daniel 9 é incomparável, ela conduz à dedicação do santuário celestial por completo quando Cristo começa a sua obra sacerdotal, que inclui o lugar santíssimo do santuário celestial, e aí a ideia é que tudo isso se cumpre, essa unção do santuário celestial, perto do fim das 70 semanas, que dentro da visão adventista, terminam com a morte de Estevão, que acontece pouco depois da morte e ressurreição de Cristo. O que basicamente é uma forma de dizer que Daniel 9, verso 24, se cumpre nos eventos em torno da morte, ressurreição e exaltação de Cristo ao santuário celestial como sumo sacerdote do templo celestial, ok? E isso envolve a unção do santuário celestial, inclusive a unção do lugar santíssimo do santuário. O importante de vocês compreenderem a respeito dessa argumentação é que ela é uma argumentação exegética e contextual. E a ideia de que Cristo entra no lugar santíssimo do santuário celestial na sua ascensão é construída com base na tipologia do santuário terrestre. Essa é a única forma de defender Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial logo após a sua ascensão. Você tem que levar em conta a tipologia do santuário terrestre. Porque o santuário terrestre era ungido no lugar santíssimo do santuário no dia da congregação do santuário. Depois, os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo e o sumo sacerdote no lugar santíssimo uma vez por ano. Essa é a tipologia do santuário. Agora, através dessa tipologia, não é herético e equivocado dizer que na unção do santuário celestial Cristo entra até o lugar santíssimo, entretanto depois há uma dinâmica onde sai ou não sai do lugar santíssimo para o lugar santo e volta a entrar no lugar santíssimo somente no contexto do dia da expiação do santuário celestial, que na visão adventista acontece de 1844 em diante. E quando este dia da expiação terminar, Cristo se manifesta na segunda vinda, e aí os eventos em torno aí do milênio e da extirpação do pecado no final do milênio. E aí o santuário e o universo e toda a realidade estará purificada do pecado na teoria, na prática, na realidade, em função do que Cristo fez na cruz do Calvário. E de todo o seu ministério sumo sacerdotal celestial, em função do que realizou por nós na cruz do Calvário. Creio que as questões já estão ficando um pouquinho mais claras, mas ainda temos bastante coisas a dizer. E agora vamos tratar um pouquinho da inauguração do santuário celestial na carta aos Hebreus. Então o Ángel Manuel Rodrigues, depois que ele faz essas considerações a respeito do livro de Daniel, ele se dedica à questão da inauguração do santuário celestial na carta aos Hebreus, e ele escreve o seguinte: Hebreus contrasta o antigo Êxodo com o novo e demonstra um especial interesse na inauguração das instituições religiosas. Menciona-se especialmente a instituição da antiga aliança e do seu santuário terrestre. Então, o que acontece? O Ángel Manuel Rodrigues agora, ele chama a nossa atenção para Hebreus capítulo 9. E ele fala que o autor da carta aos Hebreus, ele tem o interesse de falar um pouco desse contexto de inauguração, né, da instituição religiosa. Então, pensa assim, vamos dar uma lida aqui, Hebreus capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha o preceito do serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, ele foi preparado para o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição de pães, se chama o lugar santo. Por detrás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, Hagia Hagion, ao qual pertence o altar de ouro para incenso e a arca da aliança coberta com ouro e etc. Aí, o que ele diz lá no verso 6? Ora, depois que tudo isso estava assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados.
Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que ele oferece por si, pelos seus pecados e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, quer dizer, não desta criação, não feito por mãos, não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, de uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. Aqui existem algumas questões importantes, mas eu não vou comentar o texto, vou deixar o Ángel Manuel Rodrigues se manifestar. Aí ele continua. O autor também está interessado no início da obra sacerdotal de Cristo, no santuário celestial, que inaugurou o caminho do acesso a Deus. O verbo enkainizo, que significa dedicar, renovar, inaugurar. Nesse caso aqui, significa sancionar, né? O capítulo 9 de Hebreus, o verso 18. Dá uma lidinha aqui para você. Na tradução do João Ferreira de Almeida se diz assim: nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Então aqui a ideia é o verbo claramente conectado à ideia do quê? De uma inauguração, de uma sanção, de um início, né? Então o que ele vai dizer? Esse verbo grego, enkainizo, significa dedicar, inaugurar, renovar, na tradução aqui, sancionar, e é usado no verso 18 para se referir à inauguração da primeira aliança. Uma referência à inauguração da segunda aliança do ministério de Cristo no santuário celestial ocorre em Hebreus 9, versos 11 e 12, onde não se usa o verbo enkainizo, mas encontramos conceitos a ele relacionados. E aí é o verbo entrar. Cristo entrou no santuário uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então aqui existe claramente a preocupação do autor de Hebreus dizer, olha, assim como a primeira aliança foi inaugurada com sangue, a segunda aliança foi inaugurada com sangue também. No caso da primeira aliança, era um santuário da terra que foi dedicado e inaugurado por causa do sangue dos animais. Agora é o santuário do céu que foi dedicado ou inaugurado pelo sangue de Cristo. E porque sangue derramou o seu Cristo, porque Cristo derramou o seu sangue e venceu a morte, é que agora ele entra inaugurando o santuário de uma forma geral celestial, tá bom? Maravilha. Aí o Ángel Manuel continua. Cristo é descrito como chegando pela primeira vez após a sua ascensão ao santuário celestial e entrando nele depois de obtida a redenção eterna. A construção grega do verso 12 sugere que Cristo primeiro garantiu a redenção e em seguida entrou no santuário. Na cruz, Cristo obteve a redenção. No santuário celestial, ele aplica os benefícios da sua obra redentora aos que se arrependem dos seus pecados e exercem fé no Evangelho. Como nos tempos antigos, o acesso ao santuário era precedido por um ato sacrificial de redenção. O sangue de Cristo é contrastado no verso 12 com o sangue de cabras e bezerros, usados na inauguração do santuário terrestre. Aqui é o sangue de Cristo que possibilita o início do seu ministério sacerdotal. Visto que o santuário celestial pré-existiu o santuário terrestre, a inauguração aqui não é tanto do santuário, mas do ministério de Cristo. Deus já havia perdoado os seres humanos do passado com base na morte e no sacerdócio vindouro de Cristo. Veja Romanos 3:25, Hebreus 9, verso 15. Agora, após sua ascensão, o perdão se baseia no sacrifício já completado. Essa inauguração assinalou o início da aplicação de Cristo, dos méritos da sua morte expiatória já no passado.
As coisas aqui são extremamente interessantes. Bom, então o autor da carta aos Hebreus fala da inauguração da primeira aliança e da inauguração da segunda aliança, um com sangue de animais, outros com o sangue de Cristo. Existe o vocabulário de sancionar, iniciar, dar início, começar os rituais do Santuário da Terra, e existe aqui a ideia de que Cristo agora vai começar os rituais em torno do Santuário do Céu, porque ele vai entrar nesse santuário e ele vai fazer ali então a sua obra. E aí a coisa começa a ficar interessante, porque se lá no Santuário da Terra se faziam as coisas que eram sombra e figura das coisas celestiais, a unção do Santuário Celestial também em Hebreus envolve a unção do lugar santíssimo do Santuário Celestial. Então quando Cristo entra no santuário, ele entra no santuário por completo. Não existe nenhuma barreira entre o sumo sacerdote e tudo aquilo que existe no contexto do Santuário Celestial. Por isso Cristo pode ser descrito como estando além do véu, estando à direita do trono da majestade, estando inclusive no lugar santíssimo do Santuário Celestial, sem nenhuma dificuldade. A única questão que surge aqui é que, se o ministério do Santuário da Terra era sombra e figura das coisas celestiais, o sumo sacerdote não entrava no santuário, no lugar santíssimo, no lugar no Santuário da Terra, e ficava lá ministrando o tempo todo. Depois da inauguração, que ia até o lugar santíssimo, havia o que? Uma ministração no lugar santo, da parte dos sacerdotes, e depois uma ministração no lugar santíssimo da parte do sumo sacerdote, certo? Então, se o Santuário da Terra é sombra e figura das coisas celestiais, esta mesma dinâmica precisa estar presente no ministério de Cristo, de outra forma se quebra a relação entre o Santuário da Terra e o Santuário do Céu. E aqui nesta base estão algumas das polêmicas, inclusive das respostas, que a fé adventista vai oferecer aos seus críticos a partir da leitura da carta aos Hebreus. Perceba que para a gente chegar nessa conclusão de Cristo no lugar santíssimo do Santuário Celestial, na carta aos Hebreus, nós precisamos levar em conta o que acontecia no Santuário da Terra, como sombra, figura e tipo do que acontece no Santuário do Céu. E aí a questão fica interessante, porque ao invés de ter um checkmate na doutrina do juízo investigativo, essa tipologia é o que estabelece as bases da doutrina do juízo investigativo. Porque a doutrina do juízo investigativo não é a negação de que Cristo entrou no santuário celestial por completo na sua ascensão, mas é a negação de que isso implique que Cristo ministrou unicamente no lugar santíssimo do santuário celestial desde a sua ascensão até a sua segunda vinda. Naturalmente, ainda precisamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa questão para tratarmos de polêmicas e questões específicas. Beleza. Mas o importante de você entender é que esta dinâmica onde o santuário da terra é a sombra e a figura celestial, aliás, é a sombra e a figura do santuário celestial, é absolutamente essencial para a compreensão adventista, que lá os rituais do santuário da terra, divididos entre ministração no lugar santo e no lugar santíssimo, essa é a base da nossa compreensão, de que Cristo ministrou figuradamente, pelo menos, no lugar santo da sua ascensão até 1844, e de 1844 em diante cumpre aquilo que pertencia ao lugar santíssimo, a ministração anual, que era o quê? Um tempo de juízo que culminava com a eliminação do pecado através do ritual do bode Azazel, tal, e etc. Então aqui as questões estão ficando um pouquinho mais claras e a gente começa a conseguir perceber que a visão adventista, ao invés de receber um checkmate da carta aos Hebreus, recebe desta carta a sua base, a sua lógica e a sua linguagem. Não é a carta aos Hebreus que fala que existe um verdadeiro tabernáculo que não foi criado por homens no céu? Pronto, a teologia adventista é isso, existe o santuário celestial, que Deus criou. E esse santuário é a base do que acontecia no santuário da terra. Porque Moisés teve visões desse santuário, porque Moisés foi educado por Deus para fazer todas as ministrações do santuário da terra, de maneira que elas refletissem o que seria feito no santuário do céu.
Então Cristo iria morrer e ressuscitar, inaugurar o santuário, lugar santo e lugar santíssimo, ministrar no lugar santo, depois no lugar santíssimo e conduzir a história a um fim. Não é tão difícil de entender, mas naturalmente os críticos do adventismo não gostam da ampla explicação, do amplo estudo bíblico, não gostam das implicações da relação entre o santuário da terra e o santuário do céu, e querem descartar como irrelevante o santuário da terra, porque não estamos mais no Antigo Testamento, e querem espiritualizar o santuário do céu e negar que lá tem lugar santo e santíssimo, negando a própria linguagem bíblica. Daqui a pouco nós vamos ler o livro do Apocalipse e lá estará o quê? Aberto o céu, o santuário do céu e vista a arca da aliança, o lugar santíssimo. Como é que não tem lugar santíssimo no santuário celestial? Enfim, as coisas vão começar a ficar muito interessantes a partir daqui. E agora nós estamos aí começando a responder algumas das principais questões exegéticas em torno da carta aos Hebreus para refutarmos por completo a ideia de que Hebreus se levanta contra a fé adventista. Hebreus é uma das principais bases da fé desta igreja.